Olá, Dev! Eu gostaria de te dar as boas-vindas ao nosso 8º dia de imersão Dev. Eu estou muito feliz com os resultados que vocês têm postado nas redes sociais e vendo o quanto vocês estão se superando a cada dia. Hoje temos mais um projeto incrível para vocês colocarem no portfólio e também que vamos aprofundar um pouco mais na lógica de programação. Inclusive, não esqueça de postar o seu projeto no LinkedIn, nos canais do Discord, no Instagram e onde mais você achar que as pessoas vão poder ver. Sinta orgulho de tudo que você tem desenvolvido. Então já pega o café, abre o CodePen e bora para a 8ª aula. E agora a gente vai dar uma relembrada na nossa aula anterior, que eu vi que o Paulo Silveira está com algumas dúvidas. Ele gostaria de relembrar algumas coisas. Então, Paulo, o que você gostaria de ver aí? Pois é, Rafa, eu acho que a gente pela primeira vez a gente está fazendo um projeto um pouco maior, não é? Que ele vai envolver mais de uma aula, e vão ser 2 aulas desse projeto para a gente deixar bem redondo. Eu acho que é interessante a gente pegar e reler o código que a gente fez na aula passada e passar por alguns pontos que talvez, não é, alguém possa ter alguma dificuldade, que possa ter mais de uma opção de realizar o mesmo código. Olha só, Rafa, o Guilherme está aí com o código da aula 7, que a gente vai usar para a aula 8, e aqui a gente está vendo, não é? As primeiras declarações aí, as primeiras linhas, são as cartas que a gente está fazendo igual com chaves, não é? Então chaves não é que lá dentro vai ter uma lista, uma sequência, importa. É que lá dentro vai ter parzinhos, chave e valor. Como, por exemplo, nome e do lado vem um string, tá bem? E a gente até deu um passo a mais, não é? A gente colocou entre aspas um objeto dentro do objeto, porque em cada carta, toda carta tem nome, toda carta tem atributos. Só que atributos não é uma string, não é uma palavra. Atributos, por sua vez, dentro dele, tem chave, valor, chave, valor, chave, valor. No nosso caso, ataque, defesa e magia para cada uma das cartas, não é? Em homenagem à terceira carta, o Shiryu de Dragão, que o Guilherme não conhece, eu vim até com a roupa já super gasta minha, dos Cavaleiros do Zodíaco. E no final, a gente cria ali na linha 28, a gente sim põe todas as cartas, a gente chama de pôr referências para as cartas, né, para os objetos, a gente põe dentro de uma lista, dentro de uma sequência, dentro de um array. E aí repare o uso aqui dos colchetes para criar essa array, não é? Tanto que aqui a gente poderia até acessar cartas na posição 0, ponto, atributos, ponto, ataque. Olha só como a frase fica, né? Para a gente navegar nesse monte de objetos, a gente vai usando ponto, também aquele ferramenta de acessar o enésimo elemento, ou iésimo elemento, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, como a gente criou, inclusive, fora de função, essa variável, todas as funções podem acessar essa variável. Não é? A gente chama isso de escopo. O escopo dessa variável está meio que global, todo mundo pode acessar. E aí a Rafa e o Guilherme criaram 2 outras variáveis, a máquina e do jogador. Criaram aí fora, reparem, isso aqui não foi sem querer, foi proposital, para que as outras funções possam também acessar. E lá dentro de sortear carta é a funçãozinha que quando a gente clica sortear carta, tem o tal do listener, né? Aí você clica aquele pum, ele dispara um evento que vai cair exatamente nessa linha 32. Então essa linha 32 só vai ser executada, mesmo que está ali dentro, quando a gente clicar. Lembra que quando a gente cria uma função, aquele trecho de código, se eu clicar em run, ele não roda sozinho. Alguém tem que falar sortear carta. E isso está amarrado no tal do HTML lá para esse sortear. Ali dentro o que faz? Sorteia a primeira carta de 0, 1 ou 2 e a gente pega a carta da máquina. E depois para pegar a minha carta, a gente usou um truquezinho, não foi? Que a gente até deixou desafio para fazer de outras formas. A gente usa esse laço, esse loop, que parece o for, mas chama while. Por quê? Porque a gente não quer sortear a mesma carta que a máquina. Então, de alguma forma, a gente fala, não, olha, enquanto sorteou a mesma, continua sorteando aí, tá bem? Porque eu quero que obrigatoriamente o número da carta da máquina seja diferente. Enquanto for igual, continua. E aí, por fim, a gente sorteia a carta do jogador. Então, a gente tem tanto a carta do jogador quanto a carta da máquina na mão. E aí a gente desabilita o botão de sortear e habilita o botão de jogar, tá certo? E além disso, a gente chamou uma função ali na linha 46 que chama exibir opções. Porque na hora que a gente abre o botão jogar, a gente quer que também ele escolha. Você quer jogar com qual dos atributos do Super Trunfo? Você quer usar qual atributo do seu bonequinho, da sua bonequinha action figure preferido?
E aí esses exibir opções aí envolve um pouquinho mais de HTML, não é? A gente pega o elemento opções e a gente vai começar a preencher HTML, entre aspas, ali, input, type, radio, que aí envolve mais HTML, não é tanto JavaScript. E para cada um dos atributos que uma carta tem, isso é ataque, defesa, magia, pode vir a ter um outro, a gente coloca um inputzinho para que apareça aquele botãozinho, o radio button, botão de rádio, né? Botão de rádio antigo, para quem conhece, era aqueles botões que você aperta um, quando você apertava o outro, ele empurra e aquele outro sai, não é? Que você só pode escolher um, mais ou menos, quase isso, tá bem? Quando terminou de exibir opções, o nosso programa para e fica esperando a pessoa clicar em jogar. Selecionar uma opção e jogar. Quando ela clica em jogar, a gente pode ver que aí tem uma outra função mais para baixo, né? Ainda mais para baixo, ali que chama jogar, na linha 73. Essa linha 73 só vai ser executada ali, o 74 e 75, quando alguém clicar jogar, é uma função. Ela só é disparada, ela só é chamada, invocada quando alguém falar, jogar. E ali no jogar, a primeira coisa que a gente faz é obter o atributo selecionado para saber se foi ataque, defesa ou magia. Pega o elemento resultado, que é aquele espacinho no HTML onde vai aparecer o resultado. E aí a gente faz a verificação, não é? A gente pega a carta o valor da carta do jogador, o atributo dele, se é ataque, quanto que vale o ataque do jogador, quanto que vale o ataque da máquina, e compara. Se o meu é maior, você venceu. Se não é menor, você perdeu. E em último caso, né? If, else, if, até concatena. É comum aparecer esse zigue-zague de ifs também, né? Em último caso, empatou. E aí a gente troca, né? O tal do inner HTML, né? Põe na telinha, você venceu, você perdeu ou empatou. Dá para pôr mais informações aqui. Empatou por quanto, qual que era a carta e etc. E no final a gente põe o console log só para a gente ver aqui internamente. Então é muito comum, o Guilherme chamou isso lá atrás de teste de mesa, ou simular, ou até debugar. O que a gente está fazendo aqui, a gente está tentando navegar passo a passo. O que acontece no código quando a gente clica? Isso é muito comum, você para, não, peraí, deixa eu ver linha a linha onde que está indo, tá? Às vezes a gente ganha tanta confiança que a gente para de fazer isso e é ruim. É bom a gente fazer essa simulação, entender o que está acontecendo para ver se não tem nenhum bug e também para exercitar. Para a gente entender comandos novos, para a gente ficar na dúvida e ver, peraí, isso aqui eu entendi mesmo, é colchetes, é chaves, é 2 pontos, é ponto e vírgula, precisa ou não. É bom para a gente recapitular, tá bem? Eu sugiro, inclusive, você pode fazer isso para os outros códigos que você já escreveu e sempre pegar esse hábito de olhar e narrar o que está acontecendo no código para você. Concordo totalmente. Então, gente, vamos então para a nossa aula 8. A gente já tá, como o Paulo falou, com o código já meio que mais ou menos pronto, né? A gente vai pegar uma parte do código da aula 7 que a gente já fez, que tem aquela função de jogar, de exibir o resultado, né? Coisas que a gente já tinha visto, porém nessa aula vai ser algo muito legal. A gente vai mostrar na tela as cartas, tanto a carta do jogador quanto a carta da máquina também, com os atributos totalmente diferentes. Então, para isso, a gente já tem também pronto o nosso código HTML e CSS e o JavaScript, que vai vir já pronto aqui embaixo no CodePen da aula de hoje, é como eu falei, da aula 7. Então, você pode aí se familiarizar bem tranquilo, que é o que a gente já tinha feito na outra aula. Então, Gui, como que a gente vai começar a incluir essas imagens, né, essa moldura, para a gente poder deixar bem bonito o nosso projeto? Então, vamos lá. Vou fazer o fork desse projeto e já colocar os links, tá bom? As nossas tags. Beleza? Fiz o fork ali embaixo. Sets behavior, tiro o salvamento e auto-update. Coloco a formatação. Pen details. O Alura Flix não. Imersão. Dev e Alura, tá bom? Super trunfo. Maravilha. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente quer exibir a imagem, né? Nossas cartas aparecem só no console. Exato. Tanto a carta que a gente está jogando, como a carta da máquina, né? Depois que o jogo acaba. Guilherme, a única diferença desse projeto para o projeto anterior é que vocês colocaram um pouquinho de HTML e CSS só para já preparar para a gente colocar as cartas, é isso? Exato. Isso. O código JavaScript é o mesmo do que a gente aprendeu na aula passada, Perfeito. Aí a gente continua do mesmo ponto. Isso. Então a ideia é o seguinte, vamos colocar, primeira coisa, vamos criar uma nova propriedade aqui para o nosso objeto, chamada imagem. E a gente coloca o link da imagem que a gente quer utilizar, tá bom? Então, vou começar aqui com a carta do Paulo, imagem, 2 pontos,
e vamos colocar aqui o endereço da imagem, tá? Vou jogar aqui essa partezinha para o lado, para a gente focar bastante no JS. A imagem aqui, vamos atrás dessa imagem aí. Então vamos pegar aqui, vou até copiar, nem vou me atrever a escrever Shiryu do dragão, que posso errar. Então eu vou colocar aqui a Shiryu do dragão, vamos ver o que vai aparecer. Imagens. Então, acha essa aqui tá legal? Tá legal. Qual? Essa aqui? Ah, eu prefiro a primeira que tá preenchido mais, aí vai pegar. Verdade. Eu gostei dessa aí. Legal. Então, eu vou copiar o endereço da imagem, vamos abrir ele aqui. Então, lembrando, né? As pessoas dão um clique da direita, copiar endereço da imagem que aparece Isso. no navegador ou algo parecido com isso. É isso aí. Então, beleza. Copiei aqui o endereço da imagem e vou colocar aqui na imagem esse endereço. Vai ficar bem grandão aqui, não tem problema. Não tem problema, porque é uma string, né? É um campo, é uma chave valor a mais, né? A Rafa Isso. sempre falou, né? Chave e valor. Então agora a gente tem carta Paulo, se eu pedir imagem, ele me devolve esse endereção gigantesco da internet. É isso aí. E a gente vai fazer a mesma coisa para as outras cartas, tá? Então a gente tem as 3 cartas. A gente renomeou ali as cartas para lembrar de quem é cada carta mesmo. Então, a carta da Rafa, a gente vai atrás do Bulbasauro. Vou escrever aqui. Bulbasauro. Deixa eu fechar esse. Uhul. Pode escolher, Rafa. Tem alguma? Meu Deus. Acho que esse primeiro... O segundo tá muito fofo. Esse. Esse não tá legal? Ele é Vamos PNG, né? Acho que ele tem esse fundo transparente. Aham. Então, Acho que vai ficar legal, Vamos ver o hein? que acontece. vamos ver como fica. Beleza? E para finalizar, Vader. Vamos lá. Vou colocar... Acho que essa aqui tá legal, hein? Vamos lá. Copiar o endereço da imagem. Vou fechar aqui o dia 7, só pra gente não confundir. Imagem, 2 pontos, o caminho da nossa imagem e a vírgula. Beleza. Então a gente tem aqui já as 3 imagens. A gente criou uma propriedade para elas, né? E colocou essas 3 imagens. O que a gente vai precisar fazer agora é, de alguma forma, indicar no nosso código, depois que a gente faz o sorteio da imagem, que a gente quer exibir essa carta, né? E vamos começar por partes. Vamos cuidar primeiro da carta do jogador e depois da carta da máquina, tá? Então, Porque deve ser bem parecido, certo? sim. Alguns detalhes só a gente vai mudar. Então, ó, exibir opções. Aqui embaixo eu vou colocar exibir carta. Exibir. Exibir. É com o sotaque do Guilherme. Beleza. E exibir a carta do jogador. Então a gente vai fazer isso no final do sortear, né? Isso. Depois que a gente clicou no botão, a gente já poderia exibir a carta do jogador. Aí a gente estava exibindo os atributos aqui embaixo, né? Antes do botão jogar. A gente quer colocar esses atributos aqui. E a gente já preparou um CSS para deixar isso bem bonitão, tá bom? Exatamente. Como que a gente pode fazer essa função então, Rafa? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai criar essa função com o function exibir carta jogador, que é o que a gente... Posso criar em qualquer lugar, né? Pode, lá embaixo, né? Eu acho que talvez seja o ideal. Uhum. Ah, tem uma coisa legal que eu acabei não mostrando. Do lado do 1 aqui, ó, vocês estão vendo que aparece, eu consigo minimizar esse trechinho de código. Aí ele agrupa. Eu vou fazer isso para não deixar um monte de código estourando na tela aqui, a gente consegue visualizar melhor. Legal. O nosso projeto tá ficando bem grandão, né? Perfeito. Então aqui na linha 94, aqui eu vou criar uma nova função, né, Rafa? Que é o exibir carta jogador, né? Exibir carta jogador. Vamos só confirmar mesmo se é o nome certinho que eu coloquei ali, né? E na função de sortear a carta, exibir carta jogador. É isso aí. Perfeito. Então a gente vai ter novamente, como a gente já sempre tem ali no HTML, um espacinho, né, um ID, onde a gente vai de fato colocar a nossa carta, que são essas cartas que vocês podem já ver que tem a moldura aí toda pronta. Então vamos dar uma olhada aqui no HTML, como que tá o ID dessas 2 cartas e pegar a do jogador. Olha só, ali em cima. Tem ali, ó, o image, a div, carta jogador. E dentro dela tem a imagem aí já com toda a moldura. Então a gente vai pegar a própria div mesmo, que a gente vai colocar a imagem aí nessa divisão da página. Então o ID vai ser carta jogador. A gente vai criar uma nova variável lá no nosso JavaScript. Uma var div carta jogador.
e a gente vai pegar com o getElementById. Então vai ser igual a document.getElementById e vai passar o ID carta jogador. Esse ID aí, esse ID carta jogador, é o espacinho já próprio que vocês criaram lá no HTML, que as pessoas que trabalham com design criaram, justo pra gente colocar a imagem ali dentro. Exatamente. Já tá pronto, isso vocês já vão ter. É só para vocês entenderem. A gente abre ali o HTML para vocês verem exatamente onde fica cada elemento. Depois a gente vai ter também o ID da carta máquina, que são duas divs diferentes. Perfeito. Então lembrando que nosso foco não está sendo em entender esse div, o H3, o image. A gente acaba pegando por osmose. O importante aqui é como a sequência que a gente faz no código, mas lembrando que a gente nunca está trabalhando sozinho, não é? A gente mistura com as pessoas que fazem design. Acho que amanhã vai ficar até mais claro isso. Exatamente. E a gente vai levando assim. Beleza. Então a próxima coisa que a gente vai fazer, na verdade a primeira coisa que a gente vai fazer para poder exibir de fato as nossas imagens, vai ser colocar essa imagem dentro do nosso HTML, dentro desse elemento HTML. Como que a gente faz isso, né? Antes a gente se sabe que a gente consegue acessar os valores, as propriedades dessa tag, colocando ponto value, então a gente consegue acessar a propriedade value, né, o valor que ela tem. A gente também já fez aquele checked, já fez, acho que teve outro, disabled também. E pra gente alterar o estilo da tag, que na verdade é o CSS dela, a gente tem a propriedade style, que a gente coloca também dentro do nosso HTML. Então, não sei até, Gui, você quer dar uma aberta aí no HTML só pra gente ver se a gente tem essa propriedade em alguma tag? Acho que seria interessante. Ali, ó. Na div mesmo, tem na image, embaixo, a gente tem o src da imagem, como a gente já tinha visto que é o source, né? É o endereço dela. Aqui tá tudo já direto no HTML, não é que nem a gente tá fazendo pelo JavaScript. E tem a propriedade embaixo ali, style. E esse style nada mais é do que o próprio CSS, que a gente escreve ali embaixo, né? Na outra parte do nosso CodePen, só que dentro da própria linha do HTML. Existem vários motivos para fazer ou não fazer isso. Acho que a gente não vai entrar agora em mérito de como que a gente deve ou não escrever o nosso CSS, mas é só para vocês entenderem que esse style dentro da tag do HTML é o próprio CSS que você colocou ali dentro da tag, e não muda nada. É como se você estivesse também colocando o CSS dentro da parte do CSS, e ele estivesse aplicando apenas para essa tag image. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a imagem que a gente tem ali dos nossos jogadores dentro do CSS dessa nossa div. Então, como que a gente vai acessar essa propriedade? Assim como eu falei que a gente tinha o checked, o disabled, a gente vai ter aquele ponto. Então, vamos começar. A gente tem a div carta jogador, que foi essa variável mesmo, que a gente pegou pelo elemento, o ID lá, ponto, style, que é essa propriedade do CSS, ponto background image, e aí vai ser uma propriedade do CSS já que a gente vai trocar a imagem. Então background image é de fato fundo, né, o plano de fundo. Então, como a gente já tinha feito, né, pra gente acessar uma propriedade dentro de uma propriedade, a gente vai pondo ponto, e dessa forma é bem tranquilo também de entender o que a gente está fazendo. Então a gente vai alterar o style, o background image do style, e o que a gente vai passar para ele vai ser a própria URL que a gente estava ali colocando dentro do nosso objeto. Então, cada um deles a gente criou, né, um novo atributo para os nossos objetos e a gente vai colocar. Então, como que a gente passa essa informação da URL dentro do CSS, né? Porque a gente tem que passar no formato de CSS. A gente, por mais que esteja no JavaScript e o HTML, a gente precisa fazer na notação que o CSS entenda, que é justamente esse style. Então a gente vai escrever com um template string. É uma sintaxe um pouco diferente para a gente poder colocar dentro do CSS JavaScript, porque a gente vai pegar a variável da imagem que a gente já colocou no objeto e ao mesmo tempo a gente tem que escrever esse CSS também. Então vai ser uma forma um pouco diferente da gente ver como que a gente consegue mesclar linguagens umas dentro das outras, assim.
Então, como que a gente vai fazer isso? O Gui já colocou ali, que são 2 crases, né? Crase, acho que acento grave também, como o Gui já tinha comentado. E a gente vai passar essa informação da URL. Então, vai ser URL. Isso é notação do CSS, viu, gente? Que a gente escreve para poder colocar a imagem. Entre parênteses, e aí dentro do parênteses a gente passa de fato qual é o URL que a gente quer utilizar para entrar no plano de fundo. Mas, como eu falei, a gente vai utilizar essa notação de template string. Então a gente vai colocar um cifrão. Esse cifrão vai indicar que o código que vem a partir daí vai ser de JavaScript e a gente coloca entre chaves esse código também. Então, a gente vai colocar aí o carta jogador.imagem, que é o atributo de fato dentro do nosso objeto que a gente tem a URL. Então, essa daí vai ser a anotação. É um pouco complicado, assim, a gente olha, bate o olho, não é muito intuitivo, mas se você for pouco a pouco, você entende tudo o que está acontecendo. A gente está colocando o JavaScript ali dentro da URL, que é uma parte do CSS, a gente está alterando o background image da propriedade style da nossa tag, que é aquela estilização do nosso HTML, e é isso que a gente vai fazer. Outra coisa que a gente vai precisar também alterar vai ser a nossa moldura, porque a gente vai querer que apareça o nome do personagem, a gente quer também deixar um pouco diferente. E para isso, a gente vai fazer aquele inner HTML para poder escrever na nossa tag div. Rafa, Guilherme, então esse formato aí que assusta um pouco com essas crases, na verdade dava também para escrever com as aspas duplas se a gente usasse aquele monte de mais, não é? Vocês podem escrever, então, na outra linha a mesma coisa, então copia e cola, só que escreve da forma antiga que a gente já sabia. Eu entendo, a gente está mostrando esse jeito novo porque é muito comum, né? As pessoas precisam, você precisa conhecer, porque esse jeito de escrever uma string e lá no meio falar, olha, essa string tem um pedaço de outra string, é muito comum no JavaScript. Exato. Mas dava para escrever com aquele monte de fecha aspas, mais fecha aspas, aspas, fecha aspas. Escreve ele só pra gente bater e tentar entender, depois a gente deixa comentada a linha. O que a gente pode fazer então? A gente pode colocar as nossas aspas duplas, que nem a gente já utilizava. Aí a parte da URL a gente já vai deixar como string mesmo, a gente vai tirar esse cifrão e as chaves também, que não vão precisar, que são os indicadores de código JavaScript, né? Pode tirar o... E aí a gente vai fechar ali as nossas aspas duplas da URL, vai colocar o mais para poder adicionar a string, a nossa variável, né, o nosso código JavaScript. E vai fechar o nosso parênteses também com as aspas duplas. Então é bem tranquilo. É exatamente a mesma coisa, gente. Porém, é realmente uma forma que a gente utiliza muito, porque fica um pouco mais claro com o tempo o que está acontecendo, ao invés de ficar com esse monte de mais, aspas e tal. Vou deixar comentado essa linha, tá? Beleza, perfeito. Legal. Agora, o que a gente vai precisar fazer, se a gente observar aqui no HTML, olha só o que a gente tem. A gente tem a div da carta do jogador, e aqui dentro dessa div a gente tem uma imagem com todas essas, com esse layout aqui, né, com essa moldura de como as nossas cartas elas vão ficar. E aí a gente tem um detalhe importante. Na hora da gente pedir para que o JavaScript monte a carta com a imagem que a gente tem, com o nome da imagem, tudo certinho, a gente vai precisar montar numa ordem correta. E existe esse código da moldura, a gente vai deixar na descrição do vídeo, para a gente não ficar investindo tempo escrevendo HTML nesse momento. A gente vai ter aulas específicas para HTML, mas não agora. A gente quer focar no JavaScript. Então, tem aí na descrição do vídeo esse código da moldura que eu vou copiar aqui do meu também. Deixa eu pegar aqui na descrição, peguei, beleza? E vou colocar, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto, e a gente tem essa moldura. Lembrando que, olha só, a Rafa já pegou a div da carta do jogador, eu já peguei essa variável com a moldura. Agora a gente vai precisar pegar outras opções, outras coisas que a gente quer mostrar na carta. Por exemplo, eu quero mostrar o nome aqui em cima, eu quero mostrar a imagem da carta aqui e as opções aqui. Então a gente vai precisar montar essa estrutura com o JavaScript para que seja exibida no HTML. Agora que a gente já tem aí o layout, né, da nossa imagem que a gente quer colocar aqui para ser exibida, o que a gente quer fazer também é o seguinte. Se a gente observar na nossa carta, lá no HTML, na carta do jogador,
a gente tem a imagem com esse layout, né, na tela aqui, né? Então são duas coisas diferentes. A gente quer que a nossa imagem, a imagem do Bulbasauro, do Vader ou do Shiryu do Dragão apareçam aqui, e a gente quer continuar usando essa moldura. E para isso a gente vai precisar montar toda essa estrutura no JavaScript. Então a gente vai falar, olha, a gente tem essa imagem que vai ser usada como background, e a gente vai precisar também dessa moldura. E o código dessa moldura é código HTML. E ele está na descrição do vídeo. Eu vou pegar aqui o código HTML, vou copiar o código e vou colar aqui embaixo. É exatamente essa linha de código. Então a gente já tem a imagem que a gente quer usar com essa moldura. Depois a gente só vai montar ela. Tá bom? Agora, um outro passo que a gente pode fazer também muito importante é exibir as opções. A opção a gente mostrava embaixo, né? Montava aqui embaixo onde a gente colocava sortear a carta. Não é isso que a gente quer nesse momento, né? O que a gente quer? A gente quer exibir as opções aqui embaixo, como propriedades da carta mesmo. Então a gente pode montar também um trecho do HTML para que a gente crie essa div de opções, para que a nossa função que mostra as opções na tela depois consiga incluir certinho. Vamos fazer ela então, Rafa? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para poder exibir as opções também vai ser a gente criar uma tag para colocar essas opções de fato. Então, a gente vai criar uma var, e eu acho que a gente pode chamar ela de tag HTML, talvez. Tá bom. Que vai ser exatamente essa parte das opções. E aí, o que a gente vai escrever no nosso HTML? A gente vai colocar entre aspas, assim como a tag de cima a gente já tinha. Vai ser uma div, então é só escrever div. O ID dela vai ser opções, então a gente coloca com as aspas simples, isso. E a gente vai colocar também uma classe para ela. Essa classe ela vai ser utilizada no CSS, assim como a gente utiliza no JavaScript. O ID, para a gente poder direcionar qual elemento a gente está usando, a gente no CSS às vezes também usa a classe. Então não se assustem, a gente não vai falar disso agora, de classe, é só para vocês entenderem que a gente utiliza para essa parte da estilização também, que já está pronta. Então a gente vai precisar colocar aí que a classe vai ser o carta status. Esse daí, né, Rafa, foi feito pelo pessoal que bolou esse layout. Exato. Né? A gente só vai usar as propriedades para ficar bem bonitão mesmo. Exato. E aí a gente vai fechar a tag ali no final. Perfeito. E aí dentro dessa tag, né, dessa div, a gente também vai colocar cada uma das nossas opções. E assim como a gente já tinha feito ali na aula 7, né, Gui, se você puder subir um pouco um código também, só pra gente dar uma olhada. Isso, a gente tinha criado, olha só, uma variável opções texto, que a gente tinha já inicializado ela vazia, e a gente ia escrevendo dentro dela cada um dos inputs, cada um dos ataque, defesa e magia. E a gente vai fazer exatamente essa mesma coisa, só que antes ele aparecia na página grande, assim, jogado, e agora a gente vai colocar dentro de cada uma das cartas os atributos pra gente poder deixar listadinho, como se realmente tivesse ali uma carta e a gente pudesse escolher qual dos atributos a gente quer dela mesma. Então a gente vai poder, acho que o que você acha da gente copiar e colar esse trecho de código? Vamos. E aí é só pra vocês verem que realmente vai ser exatamente a mesma coisa que a gente já tinha feito. A gente tava fazendo o quê? Né, lembrando aqui essa parte do código. Pode colar, aí eu explico aqui o que tá acontecendo. Tá bom. A gente criou a tag opções, a variável opções texto vazia, e aí a gente fez aquela estrutura de repetição do for, só que de uma forma um pouco diferente, que a gente utiliza para as listas, né? Então a gente vai criando para cada elemento da lista, então para cada, né? For. Aí a gente cria uma variável para chamar do elemento, que vai ser o nosso índice, né? Da estrutura de repetição. Para cada elemento dentro, que é o in, aí a nossa lista, né? Na verdade, vai ser, não é bem uma lista, mas são alguns valores, algumas chaves valores, né? Nesse caso, que o atributos era de fato, dentro do nosso objeto, um atributo que chamava outras chaves e valores.
E a gente tava para cada uma dessas coisas escrevendo na tela. Então a gente tinha nossas opções texto, que ia ser de fato a tag, que é o input do tipo radio, que é aquele botãozinho que a gente viu também. E a gente tava escrevendo o atributo e colocando o valor dele também. Então agora o que a gente vai ter que alterar dentro do nosso código? A gente vai ter que colocar qual é o valor desse atributo. Então, no final, acho que dá pra você voltar a linha, né? Tá meio cortada a linha, Gui? É que eu acho que é da formatação dele mesmo, acho que a sabe? formatação que... Quer que eu volte? Isso, só juntar, acho que tudo numa linha. Quando salva, ele já mistura, é isso, né? Isso, é. Exato. Aqui acho que fica melhor. Já dá assim? Deixa eu voltar mais um pouquinho. Aí. Perfeito. Então, Rafa, só pra entender, você quer mostrar também o valorzinho que aparece de cada atributo, né? Que seria 10, 20, 30, depende aí da força e da magia que tiver cada um dos personagens. Combinado. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, além do nosso atributo que tá ali dentro da nossa tag, a gente vai colocar um espaço, primeiro de tudo, né? Porque senão vai ficar tudo grudado. Então a gente coloca só aspas e dá um espaço para ele entender que a gente tem que dar um espaço. E a gente vai colocar, de fato, esse valor do atributo. E como a gente já tinha visto também na aula anterior, como que a gente consegue acessar esse valor? A gente pega o objeto, que no caso vai ser o carta jogador. Aí a gente põe o ponto atributos, que vai ser a primeira coisa que a gente vai entrar, né? A primeira chave dentro do nosso objeto. E depois a gente põe colchetes e coloca atributo de fato, que é o valor-chave que a gente quer. Então, se for, por exemplo, ataque, é como se a gente estivesse colocando ataque dentro dos parênteses se a gente quisesse retornar o valor desse ataque. Porque a gente está criando ali, ó, o var atributo, é uma nova variável para indicar cada um dos elementos dentro aí da nossa lista de atributos. Então, dessa forma, acho que a gente pode também colocar uma quebra de linha para a gente poder pular a linha entre cada um desses inputs. E para isso a gente adiciona também uma tag BR. Esse BR aí é uma quebra de linha dentro do nosso HTML. É legal, né, Rafa? Porque no outro ele aparecia em linha, né? Todos, isso. Né? E como a gente quer exibir nessa parte aqui, ó, então vai estar o ataque, aí o valor do ataque, magia, o valor da magia, defesa, o valor da defesa, exato. Né? Beleza. E aí agora a gente precisa também adicionar o nosso nome, né? Que vai ser o nome do personagem que vai aparecer lá na parte ali de cima da carta, que tem até um espacinho já pronto para ela. E como isso que vai ficar bem bonito, hein? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar uma nova variável, que vai ser um var, nome, e a gente vai colocar o nome de cada um dos personagens dentro de uma tag P, que é uma tag de parágrafo mesmo. Então a gente pode utilizar aquela anotação de template string que a gente acabou de ver, até pra gente poder treinar. E aí o que a gente vai colocar? A gente vai pôr a nossa tag P e dentro dela a gente vai passar algumas propriedades. A primeira delas vai ser a classe, que vai ser utilizada ali no nosso CSS, que já tá pronto para estilização. Dentro do P, né, Guilherme? Acho que esse class aí vai dentro da tag. Isso. É verdade. Isso, boa, isso. Obrigado. E aí a class vai ser carta, traço, subtitle, subtitle. Isso a gente já sabe porque já está criado o CSS. Isso daqui eu tô falando pra vocês que é isso, porque eu sei que no CSS é estilizado dessa forma. E aí é pra gente colocar, então, dentro o nosso código JavaScript, a gente vai colocar o cifrão e abrir as chaves pra colocar qual que é o nome de cada um dos nossos personagens. E aí, pra gente acessar essa informação, a gente coloca carta jogador.nome. E aí a gente fecha a nossa tag P no final. Isso. Perfeito. A última coisa que falta a gente fazer é apenas escrever na tela mesmo tudo isso que a gente já viu. E para isso a gente vai utilizar o inner HTML, como a gente já tem visto também. Então a gente coloca lá o div carta jogador, que é o elemento que a gente quer escrever, ponto inner HTML. E o que a gente vai passar dentro desse HTML? A gente vai passar primeiro a moldura, depois soma, né? Vai somando, que são tudo tags HTML que a gente vai adicionando uma junto da outra. O nome, que é a nossa variável aqui, como a gente criou ali em cima, com já a tag P toda pronta.
E a gente vai passar o tag HTML, que foi a tag que a gente criou para as opções. E a gente vai colocar o opções texto. Que o opções texto é, de fato, cada uma dos atributos que a gente quer escrever que vão ficar ali dentro da nossa tag HTML. E aí a gente soma com um fechamento de div. Por quê? A gente abriu a div, como vocês podem ver ali no tag HTML, só que a gente acabou não fechando. A gente só abriu essa tag. E aí a gente colocou dentro dessa div o nosso opções texto, justamente por isso que ele tá ali dentro. Ele tá logo em seguida. E a gente precisa fechar a nossa tag no final. Então, como a gente não consegue ficar fechando para cada estrutura de repetição, a gente não consegue colocar no final do opções texto o fechamento dessa div, é melhor a gente deixar aí dentro, porque pode acontecer de fechar várias vezes a div e aí vai dar um problemão. Então a gente fecha agora a nossa div no final. Então é isso, vamos salvar e vamos rodar e ver se isso tudo aí que a gente já fez vai funcionar. Rafa, Guilherme, as pessoas estão perdoadas, você está perdoado se você quiser copiar e colar só esse trecho de código, tá bem? Sim. Porque tem uma série aqui de pontos e vírgulas, de fecha aspas, abre aspas, mas relembrando, o que parece aqui que complicou, porque é a primeira vez que a gente está colocando muito mesmo HTML no JavaScript. O JavaScript geral HTML, tá bem? Então realmente dá uma assustada, normal, quem quiser tá ótimo aqui, mas lembrando que o Guilherme e a Rafa fizeram foram, olha, precisa ter essa imagem, precisa ter as opções, precisa ter o nome ali, e cada um é um tipo de tag. Um é um parágrafo, outro é uma divisão de espaço, outro é uma imagem, outro é um input. E aí tem esse monte de aspas, esse monte de concatenação e interpolação de string, que dá essa dificuldade, né? Tem aspas simples, aspas assim, é muito fácil da gente errar e tomar um susto. Mas é assim que a gente encara, tá bem? Só um detalhe, Rafa. Antes da gente rodar, a gente colocou as opções dentro dessa nossa função que exibe o jogador. Eu posso remover essa opções, exibir opções agora, né? Pode. Então vou deletar isso aqui. Mas também ela podia ficar também, né? Porque se não tem ninguém chamando, pode... Ah, que a gente estava chamando, né? Tava chamando dentro do sortear carta. Então agora a gente tira porque o exibir carta jogador já exibe as opções. Isso. Não é? É isso mesmo. Vou executar, vou sortear a carta. E sorteou o Shiryu do dragão, só que ele tá com a imagem quebrada aqui. Provavelmente essa imagem não ficou boa. Isso. Se fosse a carta do Vader, repara que no final ela tem um ponto JPG. A gente ia conseguir mostrar certinho, né? E a do Bulbasauro também. Então faz sentido a gente colocar imagens que são de fato uma imagem, né? Então vamos rodar para ver o que vai acontecer. Vamos salvar e rodar. Olha só, já apareceu. A gente tem aqui o Darth Vader, olha só que legal que ficou o nosso ataque, defesa e magia, já tem até os valores que a gente tinha colocado para cada um deles. E eu acho que a gente podia testar, vamos testar, ver se outro personagem também aparece, rodar de novo. Ele tá sorteando o Vader toda hora. O dado tá viciado. Tá viciado. Olha só. O que acontece, gente, né? Como eu tinha comentado pra vocês, o Bulbasaur, ele tava como PNG, que é aquela imagem com fundo transparente, que pode ter, né? O fundo transparente. E eu acho que, assim, o ideal é realmente a gente não utilizar esse tipo de imagem porque ela pode quebrar. Então é interessante a gente sempre checar se quando a gente pega uma imagem no Google, ou seja lá onde vocês vão pegar a imagem para o jogo de vocês, ela tem o final de .jpg, ao invés de .png, e tem várias outras coisas escritas, inclusive depois. Então acho que é interessante a gente tentar ir atrás também de uma imagem que tem o endereço com .jpg mesmo. Tá, deixa eu só fazer um teste. Se eu copio esse caminho até o .png e colo aqui, deixa eu ver o que vai aparecer. Ele tá quebrando, ó. Essa imagem, por algum motivo que a gente escolheu, ela não tá certinha, sabe? Exato. Então vamos trocar. Pode começar aqui com o Shiryu do dragão? Vamos. Então vamos pesquisar aqui uma imagem. Essa aqui, vamos ver. Vou pedir para abrir numa nova aba. E tem esse endereço grandão, vamos ver lá o finalzinho dela. Nossa, eu não consigo nem ver o final. Essa não vai dar. Nossa, essa aqui tá quase numa carta mesmo. Ó. É verdade. Ó, copiar o endereço da imagem, vamos ver se isso aqui vai rolar. Ó, essa tem o .jpg. Então vamos pegar. Provavelmente essa aqui vai ficar bem lindona, hein?
Então vou remover esse aqui, colocar esse endereço certinho. Beleza. E falta só o Bulbasaur. Vamos lá. Bulbasaur. Deixa eu ver. Esse aqui, vamos ver. Copiar o endereço da imagem, vou colocar ele aqui também. Esse endereço da imagem está muito grande, tá um negócio meio estranho. Esse é PNG, provavelmente. Esse é, né? Eu nem sei o que é o final dessa imagem. Tem o PNG ali. Provavelmente essa imagem a gente vai ter problema, né, Rafa? Sim, é bom a gente garantir que vai ser JPG. Tem como a gente colocar aqui em ferramentas, né, que a gente quer só o tipo da imagem. Não dá, que ele fala clipart, desenho. Deixa eu ver essa. Aí essa primeira imagem dava certo, né? Não, essa primeira é a mesma, né? Eu acho que ela é PNG também. Ela é PNG. Quer testar essa aqui, Rafa? Vamos testar, vamos ver se esse PNG funciona. Senão a gente... Então vamos lá. Beleza. Salvei. E executando. Legal. Vou sortear. Veio o Vader. O lado sombrio da força tá pesado aqui. Só dá ele, né? Sorteei de novo. Ai, que lindo que ficou. Legal. Perfeito. Vamos ver de novo. Só falta o Shiryu. Vamos ver. Opa, eu cliquei em sortear antes do jogo ter carregado. Vamos lá, agora sim. Sortear o Bulbasaur de novo. Dá pra gente forçar, lembrando que sempre dá pra gente forçar ali, ao invés de sortear, melhor. Você põe ali, ao invés de sortear o Math Random, você fala, eu quero o zero, que é a carta do Paulo, né? Ali, ó. Dá até pra fazer, quer ver, ó, ali, ó, número carta jogador, faz var, na linha seguinte faz número carta jogador igual a 0. Aí, depois de sortear. Eu posso colocar até aqui, ó. Não, é que se você deletar, você vai ter que recolocar. Põe logo de baixo aí. Pode ser aí, Tanto faz. Forçamos, né, que seja a carta. Roubamos do dado. Agora sim tá viciado. Olha aí. Perfeito. A maior magia, hein? A maior magia do nosso baralho. Chama aqui. Cólera do Dragão. Tá até aqui, ó. Ele vai dar esse golpe. Eu vou voltar aqui esse 0 aqui. Bom, a gente viu as 3 imagens estão certinhas. Só tomar cuidado mesmo com essa parte das imagens, né? Eu acho que vale a pena testar. Repara se o finalzinho dela aparece o ponto JPG ou até o ponto PNG. Se tiver um caminho, endereço muito longo, ele pode quebrar, pode não mostrar. Que às vezes ele pode ser direcionado para o site que essa imagem tá. Então também é complicado, aí não vai abrir a imagem. É verdade. Beleza. Aqui acho que tá legal, hein, Rafa? Então, será que se a gente clicar aqui em alguma opção e colocar para jogar, já vai funcionar? Vamos ver. Ou a gente tem que fazer algum passo? Vamos ver o que acontece. Então vamos lá. Vou jogar mesmo com o Shiryu do dragão. Magia, vou selecionar aqui 10. Eu vou clicar em jogar. O jogar não acontece nada. Não tô clicando e não tá acontecendo nada. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha na nossa função jogar. O que vai mudar, né? Exatamente. Então legal. Vou puxar aqui pro lado. Vou minimizar aqui e exibir a carta do jogador. Vamos ver a nossa função jogar. Então a gente obtém o atributo selecionado, né? E a gente faz aquela verificação para saber se o atributo que a gente havia selecionado é maior que a carta da máquina. A formatação do if quebrou assim desse jeito o CodePen, porque a linha ficou muito grande e ele não quis deixar tudo na mesma linha, né? Talvez se você empurrar mais... Não, mesmo assim, olha só, mesmo ele formatou para menos colunas, né? Uma frase... Nossa, ficou... Cada formatação Tá bem. O que a gente tem que mudar aí no jogar? Legal. No jogar, quando a gente clica, repara que a gente havia colocado um espacinho, uma tag, para conseguir mostrar o resultado na tela, né? E agora que a gente está com outro layout, outro visual, a gente vai precisar mostrar mesmo esse resultado na tela. Então o que a gente vai fazer? Existe uma div que a gente vai utilizar, que é a div resultado. Se a gente for lá no HTML, a gente tem aqui essa div resultado, a gente vai exibir esse resultado aqui já configurado, com
usando as classes certinhas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o clássico, né? A gente já tem ali os atributos. Vou recuperar essa div. Vou chamar de var div resultado. Opa, falta aqui o div resultado. Ele vai ser igual ao document.getElementById, entre parênteses, entre aspas, resultado. Beleza. Ficou um a mais, certo? A gente já tem uma div para o resultado. O que falta a gente fazer agora é falar, olha, deixa eu voltar aqui, só para ficar mais fácil para a gente visualizar. Beleza. Então, o primeiro caso que a gente tem, né? Se a carta do jogador for maior que a carta da máquina, a gente quer exibir o resultado que a pessoa venceu o jogo, né? Então a gente pode usar essa div já e preparar ela, né? Então eu vou pegar ela, vou chamar aqui div resultado. A Rafa vai me ajudar aí, qualquer coisa se eu esquecer. Div resultado vai ser igual. Existe uma tag que o pessoal já preparou pra gente, que é a tag P, né, Rafa? Isso, de parágrafo. Isso. E tem uma classe também que a gente vai usar, né? Isso. Que vai Qual ser classe é? resultado traço final. Resultado traço final. Beleza. Certo. Então a gente já tem aqui a tag P, a classe que a gente vai utilizar, e a gente pode colocar já a nossa palavra, né? O que a gente quer exibir. Então eu vou exibir aqui um venceu. E vou fechar a nossa tag P. Tá certinho aqui? Aham. Legal. Esse mesmo comportamento a gente vai ter para os outros casos também. Então, quando a carta do jogador for menor que a carta da máquina, ou seja, a máquina venceu, a gente vai exibir esse resultado aqui. Deixa eu puxar os dois para o lado. Vem aqui, dou um Enter, só para ficar mais fácil. Então aqui você perdeu. Perdeu. Beleza? Se não... Empatou. Empatou. Maravilha. O que falta a gente colocar também a gente está mostrando aqui o console da carta da máquina. Eu vou deixar assim por enquanto, depois a gente dá uma olhada. Tá? Vamos testar assim, só para a gente ver se esses resultados estão aparecendo na tela mesmo? Vamos. Salvei. Vamos lá no nosso joguinho, vou fechar aqui o nosso console. Beleza. Sorteei a carta, veio o Vader. Vou colocar aqui magia, que é bem fraquinho, vou jogar. Joguei. E vamos ver se apareceu. Não vai aparecer porque a gente não tá fazendo inner HTML, né? Ah, é verdade, Rafa. Ainda. Muito boa. É verdade. Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos ali lá. Embaixo do console, que tem ali do carta-máquina, se você não quer... Pode apagar, eu acho, ainda. Tá bom. Vamos colocar aí o div resultado.innerHTML e aí a gente vai passar, de fato, esse div resultado. Não. Boa, isso aí. É o... Div resultado mesmo? É div resultado. É que tem o mesmo nome. Vamos lá, salvamos. Então vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, vamos jogar. Então, eu acho que o botão de jogar tá tendo algum conflito, alguma coisa que não tá deixando a gente jogar de fato. E eu acho que eu sei o que é. Lembra que eu tinha comentado que o div resultado tá com o mesmo nome? A gente tá criando uma variável div resultado e pegando o ID dela e a gente tá usando o mesmo nome para criar as nossas tags P. O ideal é que a gente crie outras variáveis, outro nome para essas tags P's. Então a gente pode utilizar um HTML resultado, por exemplo. Aí Boa. Embaixo também, ali no else if. E aí a gente vai imprimir o HTML resultado de fato. Vamos ver se agora vai. Beleza. E a gente tem que desabilitar o botão também, né? Tem que desabilitar o botão de jogar depois. É verdade, a gente já desabilita. Magia, jogar. Perfeito. Vencer. Então, para a gente desabilitar o botão de jogar, a gente já tinha visto também na última aula que a gente utiliza aquela propriedade do disabled. Então, a gente faz um document.getElementById para a gente poder pegar o botão que a gente quer desabilitar, que no caso é o btn jogar, né? A gente já tinha visto isso também, é o btn jogar. E a gente vai trocar a propriedade dele, que é o .disabled, para true. Então, a gente vai deixar verdadeiro o que a gente quer deixar desabilitado. Beleza. Salvar.
Executando. Shiryu do dragão, vamos vencer. Magia. Jogar. Venceu e ele desabilitou. Ficou legal. Perfeito. Agora o que falta é a gente exibir a carta da máquina, né? Porém, a carta da máquina ela tem umas coisas um pouco diferentes. A gente não precisa, por exemplo, colocar o Radio Button. A gente pode apenas escrever quais que eram os atributos e as quantidades deles. Então, Gui, como que a gente pode fazer essa parte aí da carta máquina? Que eu sei que muita coisa a gente pode pegar do exibir carta jogador já. Sim. Eu acho que uma coisa que faz sentido... Eu vou chamar já a função aqui, ó. Exibir carta máquina. E vou chamar uma função e a gente vai criar essa função agora. Ô Gui, eu acho que a gente pode apagar aquele console log ali da linha 81 também, né? Pra não ficar cheio de console log. Tá bom. Tá criando uma nova função só para organização, certo? Porque podia colocar aí mesmo um código para exibir a máquina, né? Aham. Né? Tá bom. Isso. Vamos lá. Então o que a gente fez, né? A gente chama... Eu vou minimizar essas outras funções aqui só pra gente não ficar confuso. Beleza. Então, ó, na exibir carta jogador, a gente tem toda a estrutura, né, do que a gente precisa para montar a carta mesmo, né? E se a gente observar no HTML, já tem uma div para a carta da máquina, e ela tem a propriedade bem parecida com a carta do jogador. A única diferença que a gente não quer que tenha na carta da máquina é esses radio button. A gente pode só escrever o ataque, o valor do ataque, defesa e assim por diante. Então, eu criei aqui na nossa função jogar, na nossa última instrução aqui dessa função, exibir carta da máquina. E eu vou criar essa função aqui embaixo. Então, function exibir carta máquina. E lembrando, essa função eu vou copiar e colar a função da carta do jogador e a gente vai mudar aquele pedacinho que fala da tag P, que fala da tag Radio Button, e a gente usa uma outra tag. Então vamos lá. Nessa função que exibe a carta... Ixi, eu acho que eu copiei tudo, deixa eu copiar menos aqui. Aí até aqui, a var div carta jogador. E a gente vai arrumando ela. Tá bom? Então vamos lá. A gente não quer a div carta jogador, a gente quer a div carta máquina, né? E tem a propriedade que chama carta máquina. Vou escrever errado aqui. Máquina. Se eu volto no HTML, só pra gente confirmar, essa é a nossa div carta máquina. Perfeito. Tá certinho. Beleza. Então a gente já pegou o espaço que é da outra carta. A gente tem aqui a mudança da imagem, não é a carta do jogador. A gente quer a carta da máquina. Carta máquina, beleza. A moldura vai continuar a mesma. O div carta jogador no começo também é div carta máquina, na linha 113. Linha 113. Isso, boa, Rafa, obrigado. Já tinha esquecido desse. Aí, div carta máquina. A moldura continua a mesma. Exatamente. As opções, a gente vai manter a mesma, Rafa? Ou a gente Vamos vai manter mudar? a mesma, mas a gente não precisa mais utilizar o input, né? Do tipo radio button. A gente pode simplesmente colocar uma tag P no lugar de input. Tá, e o name a gente mantém? Name e atributo? O name e atributo a gente mantém. A gente pode colocar, ao invés do type radio, type text também, para o nosso P. Se quiser trocar. Ou a gente apaga, não tem necessidade do type. Mas... Tá. E no finalzinho a gente fecha essa tag P em algum lugar? A Fecha, gente né? não. Não fecha? Pior que não fecha, que bizarro. Não, a gente fecha assim, no final. Não. Ah, aqui ó, é verdade, aqui ó. Ah não, aqui é da Não. carta aqui é do nome. Não, a gente não fecha mesmo. Podemos fechar. Fecha aí no final, Gui. Antes Depois do do BR. BR? Antes do BR. Beleza. Porque o input ele não precisa, né? E beleza, vamos lá. Então a gente tem aqui o nome que é da carta que a gente quer exibir, não é a carta não é a carta do jogador, é a carta da máquina. Com o nome e a E montagem ali da... dentro, Gui, também, né? No nosso for atributo em carta jogador tem que trocar pra carta máquina. E aí também, exato. E falta um também que vocês não viram ali, ó. É, o Div 120. carta jogador ali embaixo é aí carta máquina. E ali o div carta jogador na 132 é div carta Também. máquina. Senão ele vai substituir a carta do Shiryu lá. E aí aqui já fica, né, aquele alerta para quem está aprendendo a copiar e colar com a gente, como é propenso a erro, porque você copia e cola, você esquece de mudar aquilo. Dava para fazer de várias outras formas aqui, é claro, né?
Mas é por isso que a gente precisa tomar cuidado quando a gente copia e cola. Beleza, então vamos salvar e vamos rodar pra ver como que ficou. Vamos lá. Eu vou tirar o zoom aqui, um pouquinho, só pra gente ver tudo acontecendo, tá bom? Bom, executando aqui. Vamos lá. Sorteei a carta. Eita, não havia carregado. Ô Gui, você tá no link do Imersão Dev, não tá no seu. Ixi, Que estranho, agora ele sim. tinha carregado no link errado. Ele fez ele colocou essas mudanças, né, por favor. Eu espero que sim. Divi carta máquina, colocou. Ótimo. Legal. Então eu vou rodar aqui, sorteei, caiu o Shiryu do dragão, vou colocar aqui o ataque fraquinho, só pra gente ver. Joguei e eu perdi o Bulbasauro. Aconteceu alguma coisa que a gente não tá vendo aqui o nome do meio. Não, na verdade, Não é isso, não, é o CSS, tá vendo? É o CSS. na verdade, tá eu errado. acho. E o nome do Bulbasauro não apareceu lá em cima, né? Apareceu? Não, deu uma quebra. Ah, apareceu. Apareceu. Tá bem. É algum detalhe do CSS, não é? Que tá. O BR, é o BR. É o BR. Tira o BR. Vamos ver. Salvando. Vamos executar. Bulbasauro. Vou colocar aqui a defesa. Jogar. Aê, agora sim. Tá Legal, certinho. perfeito. Era sem o BR também. É aquele Exato. problema do copiar e colar, né? É que o BR é a quebra de linha, então foi literalmente isso que aconteceu. A gente O parágrafo já linha. quebra, né? É. O input não quebrava, a Rafaela precisou colocar. E aí a gente esqueceu de tirar. Olha que Exatamente. lindão, hein? Perfeito, ficou maravilhoso. Então, gente, quais são os nossos desafios para o pessoal dessa aula? Eu já tenho um meu aqui que eu acho que seria muito interessante deles fazerem, que seria adicionar um baralho mesmo com várias outras cartas, né? Aí o número de cartas vocês que podem escolher, se vocês querem 3, se vocês querem 10, se vocês querem 20, 21 cartas. E eu acho que podia também fazer um sisteminha de você poder, quando você ganhar a carta do outro jogador. Mas aí é uma coisa bastante complexa, assim, não... vocês vão ver que vai exigir bastante raciocínio, bastante lógica para entender como que isso vai acontecendo e bastante cuidado na hora de testar e ver se tudo tá funcionando direitinho, mas seria muito legal, porque é justamente isso que acontece no Super Trunfo, né? Quando a gente ganha, a gente fica com a carta daquele jogador. E aí a gente vai jogando uma por uma. Então, em vez do que a gente ter um array, a gente teria 2 arrays de cartas, é isso, Rafa? Exatamente. A gente tem as cartas do jogador, as cartas da máquina, e aí a cada round a gente sorteia uma e vê quem ganha. E aí vai adicionando e tirando. E aí quem ganha, você pega essa carta, remove de uma array e põe na outra para que ela possa ser sorteada. Por exemplo, aqui a gente perdeu, a carta iria para a máquina e essa array fica maior, a nossa fica menor na hora que quem chegar a 0 itens, né, do array, que quando ela estiver empty, né, quando ela tiver 0 de length, Exato. aí uma pessoa perde. Tem uma série de... Mas acho que dá para fazer, realmente é difícil, mas é mais código e menos HTML, então acho que dá para encarar. Eu gosto muito dessa ideia da Rafa. Aí dá até para pensar para deixar o jogo mais justo, porque aqui é sempre a gente que está selecionando o atributo, a gente sempre vai selecionar o mais alto, teria que fazer de alguma forma, talvez também a máquina selecionar uma vez o mais alto, aí complica mais ainda, tem muita variação para isso aqui realmente virar um jogo, não é? Perfeito. Gui, você tem algum desafio também? Pô, eu tenho um desafio, acho que não é tão complexo assim, mais desafio do código mesmo. Se a gente observar as nossas funções, exibir carta da máquina, exibir carta jogador, elas são parecidas e alguns trechos mudam. Uma hora eu falo carta da máquina ponto atributos, outra hora eu falo carta jogador ponto atributos. Existe um jeito da gente criar exibir carta, e esse exibir carta vai exibir tanto a carta da máquina como do jogador. E a gente passa alguns parâmetros para ela. Se vocês quiserem
estudar um pouco sobre isso, o que é passagem de parâmetros, como que eu faço uma função conseguir realizar 2 comportamentos e tal. Esse é o meu desafio, tá bom? Eu gosto desse, porque esse desafio do Guilherme também vai ter passagem de parâmetros na função, que a gente treinou pouco. Tem bastante coisa aqui para ser feito. E eu queria então, eu não vou dar desafio porque tem bastante coisa, eu só queria relembrar que aqui a gente foi bem além. O código, você vai ver, o código aqui tá até mais simples do que a gente fez na outra aula. Mas a gente tem muito HTML misturado. Tem o inner HTML que a gente coloca, tem div que a gente cria, tem P, para mostrar. Não é tanto de programar, se isso acontecer, faça aquilo e etc. E, de novo, eu queria que você não ficasse apavorada, porque esses momentos são duros. Tome seu tempo, vá devagar, converse com a gente, tire a dúvida do mais, da vírgula, ponto e vírgula, por que o meu não está funcionando e etc. O meu desafio vai ser mais pessoal, porque aqui a gente tem uma coisa, ficou muito legal esse projetinho que o Gui e a Rafa elaboraram, tá bem? Muito legal, e outras pessoas ajudaram para preparar esse CSS. Aqui dá para você trocar a moldura da carta para ser igual a Magic e The Gathering, né? Dá para você fazer os decks de seus personagens do Stranger Things, dos personagens incríveis da computação e startups. Dá para fazer um monte de coisa aqui, como eu falei, né? Eu dei a dica, fazer os cards dos instrutores e instrutoras da Lura, do Alura Verso, quem participa aí no YouTube da Lura. Dá para fazer muita coisa legal para você dar seu toque pessoal, para você mostrar para as pessoas e para o seu portfólio não ficar igual das outras pessoas, você mostrar, olha, eu fiz isso, criei mais atributos, os meus atributos não são só de 0 a 10, mostra uma carta atacando a outra, né? Mostra uma carta atacando a outra e uma animação aqui do que venceu, dá para usar CSS, dá para usar áudio, o áudio de se venceu ou se perdeu, que também é simples, é uma coisa que no JavaScript, com HTML dá para fazer bem simples. Então dá para você evoluir e deixar esse projeto aqui muito redondo para ficar uma coisa totalmente impressionante, que você realmente teria uma pastinha do seu portfólio, dá para você colocar no seu LinkedIn, fazer um vídeo de você jogando contra a máquina e mostrando essa animação, o que você fez, comentando o que você achou difícil no código, o que você achou fácil no código. Então, essa personalização, porque a gente realmente fechou com 2 aulas aqui, um projetinho já um pouco mais elaborado. E amanhã é isso, Rafa, Guilherme, a gente vai para outro projeto para finalizar a imersão com chave de ouro, para algo que vai deixar mais orgulhoso ainda a gente de ver você colocando aí no ar, colocando um site em pé para demonstrar tudo o que você fez. Exatamente. Então, até amanhã, parabéns. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.